Boa noite a todos. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 15. E por isso, ele é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Até aqui. Quando nós pensamos na palavra substituto, ou algum sinônimo da palavra substituto, logo nós imaginamos algo de qualidade inferior. Não importa o contexto onde nós estivermos, sempre que nós ouvimos a palavra substituto, ou algo parecido com isso, de imediato nós pensamos em alguma coisa que tem uma qualidade menor. Não importa se a gente está na escola, no trabalho, ou numa loja. A gente está na escola e descobre que o professor, por alguma razão, não pôde vir. Está doente? Daí vai vir o professor substituto. E os alunos, quando vêm falar do professor substituto, eles já não respeitam o professor porque tem substituto ali no meio. Quer dizer, não é o meu professor, não é a minha professora. É um substituto. É algo inferior. Se eu estou acostumado a trabalhar com alguém, e eu sei que essa pessoa faz um bom trabalho, e de repente eu tomo conhecimento que essa pessoa não vai mais poder trabalhar comigo, mas vai vir um substituto. Eu penso, poxa vida, olha só. Eu e esse cara aqui, a gente se acertava no trabalho, a gente trabalhava correto, mas agora vai vir um substituto. A qualidade do trabalho vai diminuir. Se a gente está numa loja comprando alguma coisa, a gente quer um determinado produto. E daí o vendedor diz, olha, eu não tenho esse aqui. Mas tem essa outra marca aqui, ó. A gente já pensa, eu queria aquela marca lá, não quero essa outra marca substituta, eu quero aquela marca lá, porque eu sei que aquela marca lá é boa. Então, quando a gente ouve que tem que se contentar com alguma coisa, com algo que vai substituir alguma coisa na nossa vida, a gente logo imagina que vai ter que se contentar com alguma coisa de qualidade inferior. E muitas vezes isso de fato é verdade. A substituição, muitas vezes, é sinônimo de qualidade inferior. Mas outras vezes a gente percebe que o substituto é melhor do que o artigo original. Muitas vezes a gente descobre que o professor substituto é melhor do que o nosso professor original. Muitas vezes a gente descobre que aquela pessoa que vai substituir a outra pessoa que vai trabalhar conosco, a gente descobre que ela trabalha melhor do que aquela outra pessoa que nós estávamos acostumados. E muitas vezes a gente vai descobrir que aquele produto, aquela marca substituta, na verdade é superior àquela marca que a gente queria comprar. E é exatamente isso que aconteceu quando Deus substituiu a primeira aliança que Ele fez com o seu povo pela nova aliança que Ele fez conosco em Jesus. A nova aliança que substituiu a primeira aliança não é inferior àquela aliança que Moisés fez com o povo, que Deus fez com o povo através de Moisés lá no Monte Sinai. A nova aliança é muito superior à primeira aliança. Mas mais do que isso, Jesus, o mediador da nova aliança, é muito superior a tudo que nós tínhamos na primeira aliança. De acordo com os termos da primeira aliança, você é um pecador diante de Deus, digno
da morte eterna. Estando debaixo da primeira aliança, você seria eterna e justamente castigado por Deus no inferno por causa dos teus pecados contra Ele. Na primeira aliança, você tinha um destino horrível por causa dos teus pecados contra Deus. Mas na nova aliança, Jesus morreu como o teu substituto, para te libertar dos pecados e te dar uma herança, eterna. Na nova aliança, você é substituído por Jesus diante de Deus. E ao te substituir diante de Deus, Jesus agiu com uma perfeição tal que você jamais conseguiria alcançar. Você era um pecador maldito diante de Deus, mas sendo sido substituído por Jesus, você agora está liberto de todos os pecados. Você receberia da parte de Deus a maldição eterna, correspondente aos seus pecados. Mas tendo sido substituído por Jesus, você agora recebeu a promessa de uma herança eterna e abençoada. Na nova aliança, Jesus morreu como teu substituto para te libertar dos pecados e te dar uma herança. E nós vamos ver isso em 2 pontos, nesses 3 versículos aqui que nós lemos. E o primeiro ponto nos ensina que na nova aliança, Jesus morreu como teu substituto para te libertar dos pecados. O versículo 15 começa com "e por isso", né? Está escrito ali, "e por isso é mediador". Esse "por isso" aqui do versículo 15, liga esse versículo aqui aos versos anteriores. Por isso, liga ao verso 15 aos versos anteriores, principalmente a todo o contexto do capítulo 9. Nesses versos aqui do capítulo 9, o escritor de Hebreus ele mostra como a nova aliança é superior à primeira aliança. Qual era a primeira aliança? A primeira aliança foi aquela que Deus fez com Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Deus libertou o povo de Israel do Egito através de Moisés. Eles saíram do Egito e eles chegaram no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o povo. Através de Moisés. Isso aparece em Êxodo, capítulo 24. Em casa, se vocês quiserem, vocês podem ler ali. Deus fez aliança com Israel, a primeira aliança, através de Moisés. A primeira aliança tinha ordenanças de um culto divino. Eu vou resumir para vocês aqui o capítulo 9. A primeira ordenança tinha ordenanças de um culto divino e um santuário terrestre, onde esse culto era realizado. Da mesma forma como hoje nós aqui estamos cultuando a Deus, segundo a nova aliança, a primeira aliança também previa um culto a Deus. Tinha ordenanças de um culto a Deus e tinha um santuário terrestre onde esse culto era realizado. No santuário da primeira aliança, ministravam os sacerdotes, ministravam os filhos de Arão e a tribo de Levi. E isso nos vários sacrifícios de sangue e nas várias cerimônias que eles ofereciam a Deus a favor do povo. Mas por que era necessário que se fizessem muitas cerimônias e muitos sacrifícios de sangue a Deus a favor do povo? Por que era necessário tudo isso? Porque assim como nós, o povo de Israel era pecador. Pelos pecados deles, eles estavam separados de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso se refere a todas as pessoas desde que Adão pecou.
Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, até mesmo os sacerdotes, filhos de Arão, até mesmo a tribo de Levi. Todos pecaram e estavam separados da glória de Deus, estavam separados da presença de Deus. É por isso que nem mesmo os sacerdotes e nem mesmo os levitas tinham acesso à presença simbólica de Deus naquele tabernáculo terrestre. Porque eles estavam separados. Os pecados deles faziam separação entre eles e Deus. Por isso que nem mesmo eles que haviam sido separados para cultuarem a Deus, para servirem a Deus no tabernáculo, nem mesmo eles tinham acesso direto à presença simbólica de Deus naquele tabernáculo terrestre. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Mas não a qualquer momento. Não era assim, o sumo sacerdote acordava determinado dia e ele pensava, hoje eu vou entrar no Santo dos Santos. Não era assim que funcionava. Não, ele não entrava no Santo dos Santos a qualquer momento que ele quisesse. No Santo dos Santos, o sumo sacerdote poderia entrar apenas uma vez no ano, numa data específica, numa data que Deus havia escolhido. Mas também não era simplesmente ele entrar naquela data específica. Antes de ele entrar, ele tinha que oferecer um sacrifício a Deus pelos pecados dele mesmo. Porque se ele se atrevesse a entrar na presença simbólica de Deus, no Santo dos Santos, sem oferecer um sacrifício pelos seus pecados, ele morreria. Ele morreria na presença de Deus. Então, quando chegava aquele dia específico, o Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote, ele fazia todas as cerimônias que ele tinha que fazer, tinha várias cerimônias de lavagem, ele tinha que lavar o corpo, trocar a roupa, fazer várias coisas, e daí então ele oferecia um sacrifício. Ele matava um animal, ele derramava o sangue desse animal, substituindo ele mesmo, para o perdão dos seus pecados. E então, aí sim, ele oferecia o sacrifício para expiar o pecado do povo, e ele entrava com o sangue desse segundo sacrifício no Santo dos Santos. Mas como o sumo sacerdote fazia essa expiação pelos pecados do povo? Ele tinha entrado no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício, e então ele derramava esse sangue sobre a tampa da Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança se chamava o propiciatório. Ao derramar o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, o sumo sacerdote estava cobrindo com aquele sangue a Arca da Aliança e as duas tábuas da lei que estavam dentro da arca. E ao fazer isso, o sumo sacerdote estava cobrindo simbolicamente os pecados do povo. Como assim? Os pecados do povo estavam a todo momento diante da presença de Deus, representados em todos os mandamentos da lei de Deus que o povo desobedecia constantemente. A Arca da Aliança era a Arca da Presença. Na Arca de Deus, ali se manifestava a glória de Deus. E diante da glória de Deus estavam as duas tábuas da aliança, as duas tábuas da lei, que continham aquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos. E aquelas duas tábuas da lei testificavam para Deus do pecado do povo, porque o primeiro mandamento dizia: não terás outros deuses diante de mim. Mas Israel a todo momento colocava à frente de Deus outros deuses, outros ídolos. Israel a todo momento se prostrava diante de imagens de escultura.
cultuando essas imagens, como se fosse Deus. Estava escrito lá nas tábuas da aliança: honra o teu pai e a tua mãe. Mas a todo momento os judeus desobedeciam esse mandamento. E assim os demais mandamentos. As tábuas da aliança era o testemunho diante de Deus de que aquele povo era um povo pecador. Porque Deus estava lendo os mandamentos e olhava para o povo e via o povo desobedecendo os seus mandamentos. Então, o sumo sacerdote chegava e derramava aquele sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, cobrindo com aquele sangue as tábuas da lei, cobrindo aquilo que testificava contra o povo diante de Deus. E é com base nisso que depois Paulo vai dizer lá aos Colossenses que Jesus pegou aquele escrito de dívida que era contra nós e cravou esse escrito de dívida na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, a lei de Deus. A lei de Deus mostrava a Deus a dívida que nós tínhamos para com Ele. E Jesus pegou e cravou essa dívida na cruz. E então, a última palavra que Jesus disse na cruz está consumado. Que no grego, tetelestai. Que na cultura daquela época, era a palavra que era usada para se referir a um criminoso que havia terminado de cumprir a sua sentença. O criminoso havia cometido vários crimes, ele estava preso, ele estava cumprindo a sua sentença, então ele terminou de cumprir a sua sentença. Então havia aquele escrito de dívida, havia um papel onde estavam escritos os crimes que ele havia cometido, e quando ele terminava de cumprir a sua pena, era escrito embaixo de tudo: tetelestai, está consumado. Ele já pagou por tudo aquilo que ele cometeu. Jesus pegou o escrito de dívida que pesava contra nós, cravou na cruz e disse: tetelestai, já foi tudo pago. E era isso que o sumo sacerdote estava fazendo simbolicamente quando ele derramava o sangue daquele sacrifício sobre a tampa da Arca da Aliança, sobre o propiciatório. O sangue daquele sacrifício cobria de forma simbólica os pecados do povo, propiciando a Deus. Deus estava sendo propiciado. Propiciar é uma palavra estranha que significa apaziguar, pacificar. Deus estava irado contra o povo por causa dos seus pecados, mas o sangue do sacrifício propiciava a Deus. O sangue do sacrifício apaziguava a Deus. O sangue do sacrifício pacificava a Deus. O sangue do sacrifício reconciliava a Deus com o seu povo. E é por isso que naquela parábola que Jesus conta acerca dos dois homens que foram orar no templo, um fariseu e um publicano, Jesus coloca na boca do publicano o seguinte: Senhor Deus, sê propício a mim, pecador. Propício de propiciatório. Senhor Deus, por favor, se reconcilie comigo. O publicano estava orando. Tem misericórdia de mim, pecador, se reconcilie comigo. Não faça mais guerra contra mim. Tenha paz comigo. Faça as pazes comigo. Mas tudo isso, toda essa cerimônia, esse dia da expiação, todo esse ritual que o sumo sacerdote realizava no dia da expiação, tudo isso era apenas uma representação terrena do que ainda devia de acontecer. E é por isso mesmo que Deus havia restringido tanto o acesso à sua presença simbólica.
na primeira aliança, a sua presença simbólica, que se manifestava no tabernáculo terreno. Na primeira aliança tinha acesso à presença simbólica de Deus em um tabernáculo terreno apenas o sumo sacerdote. Isso apenas uma vez no ano, numa data específica. Por essas restrições da primeira aliança e pelas restrições daquele tabernáculo terreno, o Espírito Santo estava dando a entender que o caminho para a real presença de Deus nos céus ainda estava fechado. O caminho não estava aberto. O caminho estava fechado. Mas vindo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, com o seu próprio sangue que ele ofereceu como sacrifício a Deus, a nosso favor, esse Jesus não entrou num tabernáculo terreno. Esse Jesus, ele entrou no santuário celeste. Com o seu sangue, ele se apresentou diante de Deus nos céus. E então ele efetuou a nosso favor uma eterna redenção. As cerimônias e os sacrifícios de sangue da primeira aliança eram apenas capazes de purificar de forma simbólica o povo dos seus pecados. Mas o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno foi derramado, é capaz de nos purificar verdadeiramente de todos os pecados e limpar as nossas consciências, para que nós possamos servir o Deus vivo. E é por isso aqui que no verso 15, Jesus é apresentado como o mediador de uma nova aliança. A nossa versão aqui traduz como um novo testamento, né? Por que isso? Porque no grego, a palavra para aliança é a mesma palavra para testamento. E como nos versículos 16 e 17, o escritor de Hebreus está falando claramente acerca de um testamento, quem fez a tradução aqui da nossa Bíblia, traduziu no versículo 15 como sendo testamento também. Mas, na verdade, o versículo 15 não está se referindo a um testamento. O versículo 15 está se referindo à aliança. Então, é por isso que, em vez de falar testamento aqui no versículo 15, eu vou falar de aliança, tá? Jesus, então, é o mediador de uma nova aliança. Por quê? Porque somente ele pôde trazer à realidade as bênçãos espirituais que estavam apenas representadas de forma simbólica na primeira aliança. Jesus é o mediador tanto entre Deus e nós, como também é o mediador das bênçãos de Deus que estão presentes na nova aliança e nós. Jesus é aquele que faz o meio de campo, como a gente diz. Jesus é o intermediário. Jesus é que faz com que Deus e nós nos entendamos. Jesus é aquele que faz com que as bênçãos de Deus da primeira aliança possam chegar de fato a nós. Isso quer dizer que não é possível receber nenhuma das bênçãos da nova aliança sem ser por meio de Jesus. Jesus é o mediador, Jesus é o intermediário, Jesus é aquele que faz chegar as bênçãos até nós. Não é possível receber nenhuma das bênçãos de Deus, nenhuma das bênçãos da nova aliança sem ser por meio de Jesus. Somente Jesus que efetivou a nova aliança, somente ele poderia efetivar a nova aliança, e de fato ele efetivou a nova aliança, isso com sangue que ele derramou na cruz, não com sangue de animais, não com sangue de touros ou de ovelhas, mas com seu próprio sangue. É por isso que em Hebreus 7, versículo 22, Jesus é chamado de o fiador de uma melhor aliança. Hebreus 7, 22 diz, de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Jesus é o único que tanto pela sua vida quanto pela sua morte pôde garantir os termos da nova aliança. É isso que é um fiador. Fiador é a pessoa que garante algo.
É Jesus. Sim. Sim. Sim, se não for por ele. Sim. Sim. E é por isso que, como a gente viu na pregação passada, é necessário crer que Jesus é tanto Deus quanto homem. Porque somente alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e homem poderia aproximar Deus do homem. Um homem, alguém que é simplesmente um homem, não pode aproximar Deus do homem. Ele consegue pegar na mão do homem, porque ele é igual a esse que ele está pegando na mão aqui, mas ele não consegue pegar na mão de Deus, porque ele não é Deus. Ele é um mero homem. E da mesma forma, se Jesus não tivesse encarnado, se Jesus não tivesse se tornado um homem como nós, ele poderia pegar na mão de Deus, porque ele é igual a Deus. Mas ele jamais conseguiria se aproximar de nós, porque ele não teria nada em comum conosco. Então é por isso que é necessário confessar Jesus como sendo ao mesmo tempo Deus e homem. Porque dessa forma ele consegue aproximar o homem, ele consegue chegar no homem, porque ele tem tudo em comum com o homem, com a exceção do pecado, e ele consegue se aproximar de Deus porque ele tem tudo em comum com Deus. Mas agora eu estou, isso com relação à mediação, né? Mas agora nós estamos aqui na palavra fiador, de Hebreus 7, versículo 22. Fiador, Jesus é o fiador de uma melhor aliança. Jesus é aquele que garante o cumprimento dessa nova aliança. Porque isso é o papel de um fiador, é garantir. Quando a Agatha teve que alugar a casa onde ela atualmente mora, ela precisou de um fiador diante da imobiliária. Me fugiu a palavra. Diante da imobiliária. A imobiliária pediu um fiador. Pediu alguém que tivesse condições de pagar o aluguel da Agatha caso a Agatha falhasse no pagamento. Alguém que garantisse o pagamento. Jesus é esse fiador da nova aliança. Jesus é aquele que garante o cumprimento da nova aliança. E Jesus garantiu o cumprimento da nova aliança tanto com a sua vida quanto com a sua morte. E a gente está falando aqui de aliança, primeira aliança, nova aliança, mas por que é necessário que exista uma aliança? Não poderia não existir uma aliança? É necessário que exista uma aliança entre Deus e os homens, porque foi desse modo que Deus considerou adequado para que ele se relacionasse com a humanidade pecadora. É por isso que é necessário que exista uma aliança. Se não houver aliança, não existe um relacionamento de paz e amor entre Deus e os homens. Fora da aliança, só existe um relacionamento de ira entre Deus e os homens. Tanto o homem odiando a Deus com os seus pecados, quanto Deus demonstrando a sua ira para com o homem eternamente no inferno. É por isso, então, que existe essa necessidade de haver uma aliança. Moisés, ele foi o fiador da primeira aliança. Moisés foi aquele que Deus considerou como sendo o mediador da primeira aliança, como sendo o fiador da primeira aliança. Mas ainda que Moisés tenha sido fiel a Deus, e Moisés foi fiel a Deus, o próprio escritor de Hebreus diz isso, Moisés foi fiel a Deus em toda a sua casa, ainda assim Moisés era um pecador como nós. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, também se aplica a Moisés. Moisés era um pecador como nós. E um pecador jamais teria capacidade de garantir uma aliança entre Deus e os homens. E é por isso que a primeira aliança, ela era uma aliança falha, fraca. Porque o fiador dela era um fiador fraco, falho.
O mediador daquela primeira aliança era um mediador fraco e falho. É por isso que a primeira aliança, ela já nasceu velha. A primeira aliança, ela já nasceu pronta para morrer. A primeira aliança já nasceu com os dias contados. Ela dependia inteiramente da obediência fiel e perfeita do povo a Deus. E é por isso que nos livros da aliança, lá no final, em Deuteronômio, Deus proclama a maldição da aliança. Deus diz, olha, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a tudo isso que está escrito aqui no livro da lei, vão vir bênçãos sobre vocês. Mas se vocês forem infiéis, se vocês desobedecerem, vão vir essas maldições. E daí depois vão vir essas maldições. E daí depois vão vir essas maldições. E daí depois vão vir essas maldições. E no próprio livro da aliança, Deus disse através de Moisés, eu sei que vocês vão quebrar a minha aliança. Eu estou vendo o coração duro de vocês. Vocês já começaram quebrando a aliança. Eu disse, não terás outros deuses diante de mim, e vocês já fizeram um bezerro de ouro. Por tudo isso que eu estou vendo de vocês, eu sei que vocês vão quebrar a minha aliança. A primeira aliança, então, era fraca, frágil, falha, repreensível, como diz o escritor de Hebreus. Imperfeita. Ela dependia inteiramente da obediência fiel e perfeita do povo de Deus à vontade de Deus. O povo tinha que obedecer de forma perfeita a lei de Deus para que a aliança continuasse tendo validade. E tendo o povo quebrado a primeira aliança com os seus pecados, com as suas desobediências, Deus, por meio do profeta Jeremias, prometeu uma nova aliança, com bênçãos melhores e mais duradouras. E a promessa dessa nova aliança foi citada aqui pelo escritor de Hebreus, no capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versículo 7. Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira aliança fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda aliança. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e que com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles não permaneceram naquela aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque essa aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Essas são as bênçãos da nova aliança. Mas essas bênçãos, as bênçãos da nova aliança, elas tinham que encontrar alguém que fosse digno de as merecer. Essas bênçãos, elas tinham que encontrar alguém que fosse digno de receber elas. Que vivesse uma vida tal diante de Deus, que Deus olhasse para essa pessoa e dissesse, esse aqui viveu uma vida perfeita. Esse aqui é digno de receber as promessas da nova aliança. Esse aqui é digno de receber as bênçãos da nova aliança. Alguém que tivesse vivido à altura dessas bênçãos. E Jesus viveu à altura das bênçãos da nova aliança. Jesus viveu uma vida perfeita diante de Deus e diante das pessoas. Uma vida santa, uma vida justa, uma vida sem pecado algum.
Mas para que as bênçãos da nova aliança chegassem a ser concedidas ao povo de Deus, que era pecador, era necessário que aquele que mereceu essas bênçãos, pela sua vida perfeita, também morresse pelos pecados do povo. Assim como os animais que eram sacrificados substituíam um povo na morte, para que eles pudessem viver, assim também Jesus substituiu na sua morte o povo de Deus. Por isso que lá em Mateus, no início do Evangelho é dito, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao morrer, Jesus substituiu o seu povo na sua morte para que o povo tivesse os seus pecados perdoados. A morte eterna, a morte debaixo da ira de Deus, que deveria de vir sobre cada indivíduo pecador do povo de Deus, foi essa morte que Jesus morreu quando ele foi pendurado na cruz. E assim, morrendo, Jesus substituiu a cada indivíduo do povo de Deus. De modo que em Cristo, cada indivíduo do povo de Deus teve os seus pecados redimidos e perdoados. É por isso então que no verso 15 do capítulo 9, o escritor de Hebreus afirmou que era necessário a intervenção da morte do mediador da nova aliança, para a libertação e o perdão dos pecados. Versículo 15. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança. Era necessário a intervenção da morte do mediador. Era necessário que o mediador morresse para o perdão e libertação dos pecados do povo de Deus. Mas de quais pecados o povo de Deus deveria ser redimido, perdoado e liberto? Quais eram esses pecados? Versículo 15 responde essa pergunta. Dos pecados que haviam sido cometidos debaixo da primeira aliança. Por isso é mediador de uma nova aliança, para que intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança. Mas isso, os pecados que foram cometidos debaixo da primeira aliança, isso parece limitar a nova aliança apenas ao povo com o qual Deus fez a primeira aliança. Porque quem cometeu pecados debaixo da primeira aliança? O povo com o qual Deus fez a primeira aliança. Não seria possível que um povo com o qual Deus não fez aliança nenhuma pudesse cometer algum pecado debaixo dessa aliança, porque não haveria nenhuma aliança entre Deus e esse povo estranho para que eles cometessem algum pecado. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Sim, Deus fez aliança com Israel. Então, só quem poderia cometer pecados debaixo da primeira aliança era quem? Israel. Não os brasileiros, não os argentinos, não os norte-americanos, não os japoneses, não os chineses. Só Israel poderia cometer pecados debaixo da primeira aliança, porque Deus fez a primeira aliança só com Israel. Então isso parece limitar a nova aliança apenas ao povo com o qual Deus fez a primeira aliança. Apenas a nação de Israel. E isso também parece ser confirmado a partir de uma leitura rápida e descuidada da profecia do profeta Jeremias. Por exemplo, olha só. Hebreus capítulo 8, versículo 8. O escritor de Hebreus está citando aqui o profeta Jeremias, tá? Ele está citando o profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Hebreus 8, 8. Porque repreendendo-os, lhes diz, Deus diz, a quem? A Israel. Eis que virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e que com a casa de Judá
estabelecerei uma nova aliança. E daí versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Parece então que a nova aliança está limitada apenas a Israel. Porque, em primeiro lugar, nós não poderíamos cometer nenhum pecado debaixo da primeira aliança, porque nós nunca estivemos debaixo da primeira aliança. E também Deus promete a nova aliança apenas a Israel, a casa de Israel, a casa de Judá. Bom, se isso é assim, então a morte de Jesus pelos pecadores não pode trazer nenhum benefício espiritual para nós, né? Porque até onde eu sei, nenhum de nós é judeu. Tu é um pouquinho judeu, né? Então tu seria um pouquinho alcançado, mas os outros não. A morte de Jesus então não traz nenhum benefício para nós. Se Deus estabeleceu a nova aliança com Israel, e com Israel apenas, então nós, gentios, não ganhamos nada com a morte de Jesus, nem mesmo o perdão dos pecados, porque o perdão dos pecados é uma das bênçãos da nova aliança. Eu não vou me lembrar mais dos pecados de vocês. Uma das bênçãos da nova aliança, mas a nova aliança não pode ser feita conosco, porque nós não somos Israel. Nós não somos judeus. Ocorre que com a vinda de Jesus a esse mundo, Deus expandiu o conceito do que é Israel. Deus expandiu o conceito do que é Israel para além daquela etnia que compartilha material genético com o patriarca Abraão. Com a vinda de Jesus a esse mundo, a gente pode dizer que Deus abriu as fronteiras espirituais do que é ser Israel, do que é ser um judeu. Com a vinda de Jesus a este mundo, o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado apenas e tão somente na sua carne. Com a vinda de Jesus, Deus passou a considerar como verdadeiro judeu aquele que tem o seu coração circuncidado, aquele que recebe do Espírito Santo a regeneração e o novo nascimento. A gente pode ver isso, por exemplo, em Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu aquele que é exteriormente, e nem a circuncisão aquela que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é no interior, e circuncisão aquela que é do coração, no espírito, e não na letra. Porque dessa circuncisão, o louvor não provém dos homens que se gloriam na carne, mas sim de Deus. Também em Filipenses, capítulo 3, saúde. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Guardai-vos os cães, guardai-vos os maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne.
ainda que também podia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, como a circuncisão, eu reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo. No versículo 13, então, Paulo diz que a circuncisão, a verdadeira circuncisão somos nós. Não porque nós somos circuncidados na carne, mas porque nós servimos a Deus em espírito. E nós nos gloriamos em Jesus e nós não confiamos na nossa própria carne. Também Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também em Cristo também estáis circuncidados com a circuncisão, não com a circuncisão feita pela mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas sim pela circuncisão de Cristo, uma circuncisão espiritual, a circuncisão do coração, como falou Moisés ao povo de Israel no livro de Deuteronômio. A circuncisão do coração nada mais é do que a regeneração, o novo nascimento. Quando o coração da pessoa é circuncidado para obedecer a Deus. E finalmente Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desculpe, é o 6, eu falei 5, né? Desculpe, Gálatas 6. Mas vocês acompanharam aqui a minha leitura, né? Eu anotei errado ele certo. Coisa. Todos esses versículos aqui que nós lemos mostram que com a vinda de Jesus, Deus passou a considerar como verdadeiro judeu aquele que tem o seu coração circuncidado. Aquele que recebeu do Espírito Santo a regeneração e o novo nascimento. Com a vinda de Jesus, o verdadeiro Israel não é formado por aqueles que são judeus na carne. Com a vinda de Jesus, o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, como Paulo escreve aqui em Gálatas 6, versículo 16, o Israel de Deus é formado por aqueles que, sendo judeus ou gentios, creem em Jesus. Esse é o Israel de Deus. Esse é o verdadeiro Israel a partir do momento em que Jesus veio a este mundo. Isso a gente pode ver de forma rápida em Efésios 2, aqui do lado, né? Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne,
e chamados incircuncisão por aqueles que na carne se autodenominam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, Ele desfez a inimizade, isto é, Ele desfez a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, uma nova humanidade, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, judeus e gentios, em um corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e participantes, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Também Gálatas. Eu tinha vários outros textos aqui que eu poderia ler, mas vamos para Gálatas, vamos voltar um pouquinho aqui, Gálatas capítulo 3. Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, aqueles que creem com a mesma fé que Abraão creu em Deus, esses é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé, aqueles que creem nesse Evangelho, são benditos com o crente Abraão. Também Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E nisso não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. 1 Pedro. Capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, essa pedra, Jesus, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores se aprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados por Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O versículo 9 aqui atribui à igreja títulos que o Antigo Testamento atribui a Israel.
Quem é no Antigo Testamento a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido? É Israel. E aqui Pedro pega essas expressões, esses títulos que o Antigo Testamento atribui a Israel, e ele atribui à igreja, aos crentes, atribui aos judeus e gentios que creem em Jesus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E daí no versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. Em Jesus, vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham misericórdia, mas agora em Jesus vocês alcançaram a misericórdia. Então, com a vinda de Jesus, o verdadeiro Israel não é formado por aqueles que são judeus na carne. Com a vinda de Jesus, o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, passou a ser formado por aqueles que, sendo judeus ou sendo gentios, não importa, como Paulo disse antes, não há judeu, não há gentio, não há servo, não há livre, por aqueles que, sendo judeus ou gentios, creem em Jesus. Mas como é que Deus expandiu esse conceito do que é Israel para que assim as bênçãos da nova aliança pudessem chegar aos gentios pecadores como nós somos? Como é que Deus fez isso? A resposta a essa pergunta nós encontramos em Gálatas. A gente pode abrir rapidinho lá. Gálatas capítulo 3. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos santos. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Também Romanos 11. Romanos 11, versículo 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, dos judeus, né? Judeus que são judeus na carne. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia que foi a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ou conforme Gálatas, debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então tá, nós podemos voltar para Hebreus, capítulo 9. Deus estabeleceu com Israel a primeira aliança no Monte Sinai. E os termos dessa primeira aliança era a lei de Deus, resumida nas 2 tábuas da lei, também chamadas de tábuas da aliança. A partir do momento em que a primeira aliança foi sancionada, Israel estava obrigado por Deus a obedecer com fidelidade e perfeição a todos os detalhes da lei. Mas Deus, sendo Deus, não limitou essa obrigação de obediência à sua lei apenas a Israel. Deus, sendo Deus, obrigou a todas as nações a obedecerem à sua lei. Deus encerrou a todos debaixo do pecado, Deus encerrou a todos debaixo da lei, da desobediência. Deus obrigou a todas as nações a obedecerem à sua lei, colocando a todos os indivíduos de todo o mundo, colocando a essas pessoas a responsabilidade de obediência fiel e perfeita a Deus. Não apenas Israel estava obrigado a obedecer a Deus com perfeição, todas as pessoas. E Deus imprimiu, desculpe, eu falei que a gente podia voltar para Hebreus capítulo 9, né? Desculpe. A gente pode ir para Romanos capítulo 2.
Deus imprimiu na consciência de todos a sua lei. Isso a gente vai ver em Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículos 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei, que não receberam a lei de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos eles são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que Paulo está querendo dizer aqui? Bom, Deus deu a sua lei a Israel, e na sua lei estava escrito, não matarás. Estava lá escrito, não matarás. Mas em várias culturas diferentes da cultura de Israel, que nunca chegaram a tomar conhecimento da lei de Deus, em várias culturas o assassinato era tido como algo errado. Em várias culturas que jamais conheceram a Deus, jamais conheceram a lei de Deus, o assassinato era considerado algo errado. Por que essa cultura, esse povo, considerava o assassinato errado? Eles estavam dando testemunho da lei de Deus que Deus havia escrito nas suas consciências. Cada pessoa que nasce nesse mundo, ela nasce com a consciência, tendo consciência da lei de Deus. Ela nasce tendo consciência daquilo que é errado e daquilo que é certo. E em muitas culturas, muitos povos que jamais conheceram a Deus, jamais conheceram a palavra de Deus, havia determinados costumes que correspondiam à vontade de Deus. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque as pessoas tinham consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Deus fez com que as pessoas tivessem consciência disso, escrevendo nas suas consciências a sua lei. Só que, ao mesmo tempo, elas também eram pessoas pecadoras. Então, quando elas obedeciam à lei de Deus escrita nas suas consciências, a consciência delas as defendia, dizendo, olha, está correto, tu fez o certo aqui, ó. Está tudo certo. Mas quando a pessoa cometia algum pecado contra a lei de Deus que estava escrita na sua consciência, a consciência dessa pessoa pesava, acusando ela de pecado. Dizendo, olha, tu errou. Isso aqui que tu fez está errado. E a gente não deve confundir essa lei escrita na consciência com a lei escrita no coração, que é uma das bênçãos da nova aliança. Porque essa lei aqui escrita dessa forma na consciência das pessoas, ela não capacita as pessoas a obedecerem a Deus. Ela simplesmente informa a pessoa aquilo que é correto e aquilo que é errado. Quando a nova aliança tem aquela bênção que Deus diz, eu vou escrever nos seus corações a minha lei, essa bênção da nova aliança se refere à transformação do coração da pessoa segundo a vontade de Deus, que é aquilo que nós chamamos de novo nascimento. A pessoa antes odiava a Deus e amava o pecado. Agora que ela nasceu de novo, ela ama a Deus e quer obedecer a Deus e odeia o pecado. Por quê? Porque houve essa mudança no coração dela. A lei de Deus foi escrita no coração dela de tal modo que o coração dela foi mudado agora. O coração dela antes gostava de cometer o pecado, agora o coração dela se entristece toda vez que ela comete algum pecado. O coração dela agora quer obedecer a Deus. Então, agora sim, nós podemos voltar para Hebreus capítulo 9. Deus obrigou a todas as nações, Deus obrigou a todas as pessoas a obedecerem a sua lei. E Deus escreveu na consciência de todas as pessoas a sua lei. E a consciência das pessoas as defende quando elas obedecem à lei de Deus
e as acusa quando elas desobedecem à lei de Deus. É por isso que Deus pode considerar a todos como pecadores. É por isso que Deus pode considerar todas as pessoas como sendo pecadoras. Porque se as pessoas não estivessem obrigadas a obedecer à lei de Deus, elas não seriam pecadoras caso desobedecessem. Porque se eu não estou obrigado a fazer nada e eu faço alguma coisa, eu não estou fazendo nada de errado. Né? Eu não tinha nenhuma obrigação para eu fazer qualquer coisa ou para eu não fazer qualquer coisa. Eu estava livre, não havia nenhuma lei que determinasse, João, tu tem que agir dessa forma, ou João, tu não pode fazer aquilo. Não havia nenhuma lei que me dizia isso. Então, caso eu fizesse, caso eu não fizesse, eu não estaria desobedecendo lei nenhuma, eu não seria pecador, eu não seria criminoso de forma alguma. Deus só pode considerar as pessoas pecadoras, porque Ele, antes de considerá-las pecadoras, Ele obrigou a todas as pessoas a obedecerem a sua lei. E é por isso que todos pecaram. Deus pode considerar a todos como pecadores porque todos estão debaixo da obrigação de lhe obedecerem tudo. E todos, pelos seus próprios pecados, desobedecem a Deus. É por isso que em Hebreus 9,15, nós estamos em Hebreus, né? É por isso que em Hebreus 9,15 o nosso escritor fala das transgressões ou dos pecados que todos nós cometemos debaixo da primeira aliança. E por isso é mediador de uma nova aliança para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança. Nós, como gentios que somos, Deus não fez a primeira aliança conosco. Mas isso não importa, porque nós estávamos obrigados por Deus a obedecer os termos da aliança, ainda que a aliança não tenha sido feita conosco. Deus nos obrigou, Deus considera a nossa responsabilidade fazer isso. Aí, por que Deus pode fazer isso? Bom, Deus pode fazer isso porque Ele é criador de todas as coisas. Deus faz aquilo que Ele bem entende com a criação dEle. E Deus achou por bem obrigar a todos a obedecerem a sua lei. Embora Deus não tenha estabelecido a primeira aliança conosco, todos nós éramos culpados do pecado pelas nossas desobediências e transgressões à lei de Deus. Mas quando Jesus morreu como fiador e mediador da nova aliança, Jesus nos substituiu. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus recebeu em si mesmo a ira e a maldição de Deus que deveria de vir sobre nós. Nós éramos pecadores, a ira de Deus deveria de vir sobre nós, mas Jesus nos substituiu, Jesus morreu no nosso lugar. Jesus recebeu em si mesmo a ira e a maldição que deveria de vir sobre nós. E é bom que você pense nisso por um instante. Você deveria de enfrentar a ira e a maldição de Deus. Não por um espaço de algumas horas, mas por toda a eternidade. Mas talvez você pergunte, por toda a eternidade? Por que eu deveria enfrentar a ira de Deus e a maldição de Deus por toda a eternidade? Será que não há um exagero aí? Porque, afinal de contas, o número dos meus pecados não é infinito. Né? Nós não cometemos infinitos pecados. O número dos meus pecados é finito. Tem fim. E se o número dos meus pecados, você pode estar pensando, se o número dos meus pecados tem fim, por que o castigo que eu deveria enfrentar debaixo da ira e da maldição de Deus deveria ser um castigo infinito, um castigo sem fim? Porque parece ser injusto, né? Imagina
Imagina você disciplinando, castigando os seus filhos. Teu filho cometeu uma certa desobediência. Fez alguma coisa que não deveria de fazer. Seria injusto você castigar o teu filho pela vida inteira dele por essa desobediência. Foi só uma desobediência. Foi só um pecado cometido. O castigo tem que ser comparável, tem que ser proporcional à desobediência. Então a gente pode pensar, bom, existe uma certa injustiça da parte de Deus aí, porque eu reconheço que eu cometi pecados, mas eu não cometi infinitos pecados. O número dos meus pecados é um número finito. Sei lá, eu cometi 1000 pecados, 10.000, 100.000 pecados, mas eu não cometi infinitos pecados. Então, digamos que eu tenha cometido 100.000 pecados. E digamos que a punição justa por cada pecado seja 1 ano no inferno. Então, o máximo que Deus poderia me castigar seriam por 100.000 anos no inferno. 100.000 pecados, 1 ano no inferno por cada pecado, 100.000 anos no inferno. Por que Deus haveria de me castigar de forma eterna e infinita no inferno? Um castigo sem fim. Raciocinando dessa forma, eu estou induzindo vocês ao erro, porque nós erramos muito quando pensamos assim. Nós erramos muito por 2 razões. A primeira razão do nosso erro é que o castigo eterno do inferno não é proporcional ao número de pecados que nós cometemos. O nosso castigo, o castigo eterno do inferno, é proporcional à dignidade da pessoa que foi ofendida por nós quando nós pecamos. Todo pecado só é pecado porque é cometido contra Deus. Mesmo aqueles pecados que nós cometemos contra outras pessoas, como mentira, falar mal de alguém, fofocar de alguém, roubar, adulterar, tudo isso só é pecado porque é cometido contra a vontade de Deus expressa na sua lei. Então, por mais que os nossos pecados sejam por demais pequenos e sem consequência, como, por exemplo, uma mentirinha pequena. Tem mentiras que trazem grandes consequências. Mas há mentiras que não trazem nenhuma consequência. Por mais que os nossos pecados sejam só pequenas mentirinhas, que não tem consequência nenhuma, por mais que os nossos pecados sejam uma fofoca inócua, comentar alguma coisa da vida de alguém para outra pessoa, assim meio que é longe dela, e comentar não com o objetivo de vamos ver como a gente pode ajudar a tal pessoa, não, só comentar porque eu quero me saciar falando mal dessa pessoa. É porque a gente consegue superar a nossa vida ruim falando da vida ruim dos outros, né? A gente consegue superar as nossas tragédias falando mal das tragédias das outras pessoas. É assim que a gente consegue lidar com as coisas ruins que acontecem conosco, né? Então, a minha vida é tão ruim assim que eu preciso me alegrar falando mal da vida ruim dos outros. Ainda que os meus pecados sejam esses, uma mentirinha pequena que não traz consequência nenhuma, ou uma fofoca que eu faço de alguém, o verdadeiro ofendido não foi a pessoa para quem eu menti. O verdadeiro ofendido não foi a pessoa para quem eu fiz a fofoca e a pessoa de quem eu fiz a fofoca. O verdadeiro ofendido em tudo isso foi Deus. E Deus é um Deus infinito e eterno. Isso quer dizer que a dignidade de Deus também é uma dignidade infinita
e eterna. E então, mesmo que nós tenhamos cometido um único pecado pequeno, a dignidade do Deus que nós ofendemos com esse único pecado pequeno, a dignidade desse Deus é infinita e eterna. Então, a punição justa pela ofensa a um Deus cuja dignidade é infinita e eterna não pode ser outra a não ser uma punição infinita e eterna, debaixo da ira e da maldição desse Deus que nós ofendemos. Então, o castigo eterno e infinito do inferno, debaixo da ira de Deus, não é um exagero. É uma punição justa. Você deveria enfrentar a ira e a maldição de Deus não por um espaço de algumas horas apenas, mas por toda a eternidade. Jesus te substituiu. Mas como Jesus pôde me substituir? Porque ele enfrentou a ira de Deus por algumas horas apenas. Ele não enfrentou a ira de Deus por toda a eternidade para que ele pudesse me salvar desse castigo eterno. Jesus experimentou a ira de Deus por algumas horas apenas enquanto ele estava na cruz. Bom, Jesus não era um mero homem. Aquilo que a gente falou no início, né? Jesus era homem, mas ao mesmo tempo Jesus era Deus. E sendo Deus, ele conseguiu experimentar, no espaço de algumas poucas horas, uma eternidade debaixo da ira de Deus multiplicada por todas as pessoas que haverão de ser salvas pela sua morte. Jesus te substituiu. Jesus enfrentou no teu lugar a ira e a maldição de Deus para te dar o perdão e a libertação dos pecados. Para perdoar os pecados que você tinha cometido debaixo da primeira aliança, ainda que você nunca tenha estado debaixo da primeira aliança. Português aqui me falhou. Você foi perdoado e liberto dos pecados. A tua consciência foi purificada das obras mortas. Para quê? Para que você sirva o Deus vivo. É assim que diz o versículo anterior, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Você foi perdoado e liberto dos pecados, a tua consciência foi purificada das obras mortas para que você sirva ao Deus vivo. E você tem servido a Deus? Você tem obedecido a Deus? Porque foi para isso que os teus pecados foram perdoados. Foi para isso que a tua consciência foi purificada de todo o pecado. Foi para isso que Jesus morreu por você. Para que você, recebendo o perdão dos pecados, a purificação, tendo a consciência purificada dos pecados, você servisse a Deus. Se você não serve a Deus, é como se você estivesse... Você está desprezando a morte de Jesus. Você está desprezando aquilo que Jesus te deu. Quando você dá um presente para alguém, é porque você quer abençoar essa pessoa. E você fica feliz quando você percebe que de fato aquilo que você deu está sendo útil para aquela pessoa. Mas se você percebe que a pessoa não tem uso para aquilo que você deu a ela, você fica triste, né? Você pensa, poxa vida, eu me esforcei tanto, eu raciocinei, como é que eu posso abençoar essa pessoa? Essa pessoa precisa disso. Então, eu fui lá,
raciocinei, pensei, gastei dinheiro, comprei aquilo que a pessoa, que vai ser útil para ela, e ela não faz uso daquilo que eu dei para ela. A gente fica triste. Talvez a gente não demonstre para a pessoa, mas no nosso coração a gente fica triste. A gente pensa, parece que essa pessoa não deu bola para todo o esforço, todo o carinho que eu pus nesse presente aqui. É assim que a gente age com Jesus quando nós não usamos desse perdão que nós recebemos para servirmos a Deus. E pensa, olha só, se Jesus fosse gaúcho, né? Olha só, eu fiz tudo isso, eu sofri tudo isso. Parece que a pessoa não gostou daquilo que eu fiz por ela. Ela não está aproveitando para fazer tudo que ela pode fazer com aquilo que eu dei para ela. Você tem servido a Deus, você tem obedecido a Deus, ou você tem servido a si mesmo e desobedecido a Deus, continuando na prática do pecado? Como você poderia continuar na prática do pecado se você já foi liberto do pecado? Se você já foi perdoado do pecado? Se você tivesse uma dívida financeira muito grande e alguém pagasse para você essa dívida, e daí logo depois, no dia seguinte, você se endividasse de novo, você não aprendeu nada com o grande favor que te foi feito. Cometemos esses erros às vezes, né? A gente não aprendeu nada com o favor que nos foi feito. A gente estava com um baita de um problemão, a gente não tinha dinheiro, foi fornecido para nós o dinheiro, agora a gente não tem mais dívida nenhuma, e daí logo depois a gente se endivida de novo. Jesus nos perdoa os nossos pecados, e logo depois então a gente vai pecar de novo? Não faz muito sentido, né? Existe uma contradição básica entre afirmar ter sido perdoado e liberto por Jesus e ainda assim continuar na prática desses mesmos pecados. Não, existe uma contradição aqui. Ou é uma coisa ou uma outra. Ou você foi perdoado e liberto por Jesus dos pecados, ou então você continua na prática desses pecados. As duas coisas, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se você creu, ou melhor, se você crê que já foi perdoado e liberto por Jesus, então se arrependa dos pecados que você ainda tem cometido. E passe a obedecer a Deus, passe a servir a Deus. Não permaneça na prática do pecado, porque o pecado é por demais astuto. O pecado é por demais ligeiro para nos enganar. E na verdade o pecado nos engana a todo momento. A gente é que não percebe. Mas a todo momento o pecado está nos enganando. E é por isso que a gente peca, e daí a gente se arrepende, e daí a gente diz diante de Deus, né? Não vou mais fazer isso aqui. E daí daqui a pouco a gente faz de novo. Por que a gente faz? Porque o pecado é esperto, o pecado é ligeiro para nos enganar. O pecado é algo mortal. E se você tiver um filho, você não vai deixar o seu filho pequeno
brincando com alguma coisa mortal. Né? Pense numa criança de 3 anos, por exemplo. Você não vai deixar o seu filho de 3 anos brincando com uma faca super afiada. Ou você não vai dar um revólver para uma criança de 3 anos, ou de 5 anos, ou até um adolescente de 15 anos. Né? Porque para um revólver, até um adolescente de 15 anos é infantil demais para lidar com um revólver. Né? Porque, embora já tenha crescido um pouco no corpo, tenha se desenvolvido um pouco no corpo, mas a mente ainda continua meio estranha, continua um pouco infantil ainda. E é por isso que acontecem esses muitos acidentes, assim, essas tragédias, né, às vezes, né, que se tem notícia. Fulano de tal lá pegou a arma do pai e estava lá mostrando para o amigo ou para o irmão e sem querer matou o amigo, o irmão. Você, sendo um bom pai, nunca deixaria o seu filho brincando com algo mortal. Então você mesmo não pode brincar com algo tão mortal como o pecado. Porque o pecado é mais mortal que uma faca, é mais mortal que um revólver. Porque a faca e o revólver só podem matar o corpo. Mas o pecado mata a alma. O pecado, ele nos promete muitas coisas. Mas tudo aquilo que o pecado nos promete e nos dá, é temporário. Ele até nos dá aquilo que ele nos promete. Mas é temporário. Dura pouco. O pecado nos promete prazer, mas esse prazer é um prazer temporário. Depois de consumado, o pecado nos deixa nos sentindo pior do que nós nos sentíamos antes. O pecado nos promete consolo. Que foi uma das aplicações que eu fiz na pregação da semana passada. Acerca do consolo que Jesus nos dá. Muitas vezes a gente despreza o consolo que Jesus nos dá e nós buscamos consolo no pecado. E o pecado de fato nos consola. Só que o consolo que o pecado nos dá é muito rápido. Não é um consolo que dura. Não é um consolo duradouro. É um consolo que vem rápido, nos anestesia para o sofrimento. Mas assim como ele nos anestesiou de forma rápida para o sofrimento, o efeito dessa anestesia do pecado passa rápido. Então a gente volta a sentir todo aquele sofrimento de novo. E a gente se sente pior do que nós nos sentíamos antes. É mais ou menos como o abuso de drogas e abuso do álcool. A pessoa abusa das drogas, abusa do álcool porque ela pensa que a vida dela vai ficar melhor. E por algumas horas até fica melhor. Ela se esquece dos problemas. Ela se diverte enquanto ela está alcoolizada, enquanto ela está drogada. Mas daqui a pouco o efeito passa. E quando o efeito passa pela própria química do álcool, pela própria química da droga que a pessoa usou, a pessoa se sente pior do que ela estava antes de usar a droga, de usar o álcool. O pecado é assim. O pecado ele nos encontra numa situação ruim, ele melhora um pouco a nossa situação, só que ele nos deixa pior do que nós estávamos no início. Deixe para trás o pecado e todas as coisas temporárias que o pecado te oferece. Arrependa-se dos seus pecados, confessando-os a Jesus.
confessando a Jesus, tendo certeza de que pela morte, Jesus pode te perdoar e pode te libertar de todos eles. Na nova aliança, Jesus morreu como teu substituto para te libertar dos pecados. Mas muito mais do que isso, na nova aliança, Jesus morreu como teu substituto para te dar uma herança, eterna. Ainda o versículo 15. E por isso mesmo, é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Morrendo como teu substituto, Jesus esgotou na cruz toda a ira e toda a maldição da parte de Deus que deveria de vir sobre você. Se você crê em Jesus, você não mais enfrentará a ira e a maldição de Deus. Se você crê em Jesus, não resta mais ira e nem maldição da parte de Deus para você. Se você crê em Jesus, em vez de ira e maldição da parte de Deus, você foi chamado por Deus para receber a promessa da herança eterna. Nós acabamos de dizer que tudo aquilo que o pecado nos oferece é temporário e acaba logo. Mas na nova aliança, Jesus nos dá uma promessa de algo que jamais acaba. Uma herança eterna, uma herança que não tem fim. Na nova aliança, Jesus nos dá a promessa de uma herança eterna. E você pode ter a certeza de que, tendo te prometido essa herança eterna, Jesus cumprirá essa promessa. Jesus vai te dar essa herança eterna. E como você pode ter certeza disso? Você pode ter certeza disso porque Ele já pagou no teu lugar o maior preço que Ele poderia pagar. Ele ofereceu a sua vida. E se Ele já te ofereceu, se Ele já ofereceu a sua vida por você, aquilo que era mais de precioso que Ele tinha, por que Ele deixaria de te dar juntamente consigo essa herança eterna? Portanto, o que podemos dizer acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por nós, como nos não dará com Ele também todas as coisas? Se Ele já morreu por nós, então é certo que Ele vai cumprir essa promessa de nos dar essa herança eterna. Mas que herança é essa que Jesus nos prometeu na nova aliança? Os versículos 16 e 17 nos respondem. Porque onde há, agora sim, testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou será que terá força o testamento enquanto o testador vive? O escritor de Hebreus aqui aproveita que a palavra grega diateque significa tanto aliança quanto testamento, para nos mostrar qual é essa herança que Jesus nos deu. Quando uma pessoa de posses, não alguém como nós aqui, alguém que tem grandes posses, né? Quando uma pessoa de posses quer assegurar que tudo aquilo que ela tem vai ter um destino certo depois da sua morte, essa pessoa faz o quê? Ela faz um testamento. Ela chama o seu advogado, ela diz, olha, eu quero que isso aqui vá para tal pessoa, eu quero que aquilo lá vá para tal pessoa, e daí o advogado redige o testamento, a pessoa assina o testamento, vai lá no cartório não, vai lá no tabelionato, provavelmente, né? Faz o reconhecimento de firma lá, assina, e aquele ali é o testamento da pessoa. Enquanto a pessoa vive, mesmo que aquele testamento tenha validade jurídica, aquele testamento permanece inativo. Ele tem validade jurídica, mas ele permanece inativo. O testamento é ativado e entra em ação quando a pessoa que assinou aquele testamento morre. O escritor de Hebreus terminou o versículo 15 falando acerca de herança.
falando acerca de que em Jesus nós temos a promessa de uma herança eterna. E nos versículos 16 e 17, ele fala da ideia de um testamento. E com isso, o escritor de Hebreus ele quer nos dizer uma coisa. O que ele está querendo nos dizer? Ele está querendo nos dizer que, ao morrer nos substituindo, a herança eterna que Jesus nos prometeu é a própria herança de Jesus. Não sei se vocês conseguem fazer essa ligação. Versículo 15, ele está falando de uma herança eterna. Quem é que recebe a herança? A pessoa que é beneficiária de um testamento, né? Se eu sou colocado na herança de um milionário, e essa pessoa milionária morre, eu vou receber aquilo que o testamento dessa pessoa determinou que eu receberia. Quem recebe a herança é o beneficiário de um testamento. Jesus morreu. Sim, a morte de Jesus colocou em ação o testamento dele. A herança, a promessa, essa promessa de herança eterna, essa herança eterna que nós temos como promessa de que vamos receber, é a herança do próprio Jesus. É aquilo que pertence a Jesus. Só que Jesus não permaneceu morto. Jesus morreu e ressuscitou. É por isso que em outras passagens nós somos chamados de co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que pertence a Jesus pertence a nós. Mas qual é a herança de Jesus? O que Jesus deveria receber como herança? Ele mesmo. Essa resposta nós temos em Hebreus, capítulo 1. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas coisas de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos esses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus é herdeiro de tudo. Jesus é herdeiro de todas as coisas. Jesus é herdeiro de todo o mundo. Jesus é herdeiro de todo o universo criado. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todo o universo criado. Em vez de receber ira e maldição da parte de Deus, Jesus conquistou para você tudo aquilo que foi criado. Na nova aliança, Jesus te fez herdeiro de todas as coisas. Na nova aliança, Jesus morreu como teu substituto para te dar todas as coisas. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso é Romanos 8, 14 ao 17. E daí agora Gálatas, capítulo 4, versículos 4 até o 7. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus,
por Cristo. Na nova aliança, Jesus morreu como teu substituto para te fazer herdar todas as coisas. Mas quando é que você vai receber todas essas coisas como herança? Agora já? Vamos tomar posse daquilo que Jesus conquistou para nós? Agora? Não. Não é agora. Você vai receber como herança todas as coisas quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Aí então é que você vai herdar os novos céus e a nova terra. Então, tenha paciência. Porque todas essas coisas um dia serão tuas. Não se canse tentando conquistar o mundo. Porque Jesus já conquistou todas essas coisas por você e vai te dar todas elas como herança. Então não se preocupe com o coronavírus, com a Covid-19. Não se preocupe se você perder posses e coisas e dinheiro por causa dessa crise que vai vir. Não se preocupe com a derrocada da economia, porque não importa o que acontece agora. Todas essas coisas serão tuas. Não se preocupe com conspirações mundiais e com crises geopolíticas, porque não importa se tem alguém ganhando com tudo isso. Não importa se alguém está nos roubando com tudo isso. Porque um dia todas essas coisas serão tuas. Tenha paciência e suporte todas as dificuldades dessa vida, porque todas essas coisas serão tuas. Não caia na tentação de usar o pecado para conquistar o mundo. Porque se você usar o pecado para conquistar o mundo, você vai perder a sua alma. Você era um pecador maldito diante de Deus, mas tendo sido substituído por Jesus, você agora está liberto de todos os pecados. Você receberia da parte de Deus a maldição eterna, correspondente aos seus pecados, mas tendo sido substituído por Jesus, você agora recebeu a promessa de uma herança eterna e abençoada. Na nova aliança, Jesus morreu como teu substituto para te libertar dos pecados e te dar uma herança. Na nova aliança, você tem o perdão dos pecados, mas não apenas o perdão dos pecados. Na nova aliança, você recebeu a promessa de uma herança eterna, a promessa de que tudo isso um dia será teu. Então, tenha paciência. Faça a sua parte, que é servir a Deus. Quer obedecer a Deus. E se nesse servir a Deus, obedecer a Deus, você tiver que perder tudo, então perca tudo. Porque um dia, todas essas coisas vão voltar para você de novo. Tudo aquilo que você perdeu e muito mais vai voltar para você. Tenha esperança. Você já foi liberto dos pecados e recebeu a promessa de receber todas essas coisas como herança.
Espere com paciência e esperança em Deus, mesmo em meio às dificuldades que todos nós estamos vivendo. Espere com paciência e esperança em Deus, mesmo em meio às dificuldades que só você está vivendo. Porque tem dificuldades agora no mundo que todos nós compartilhamos, e tem aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos que só nós temos, que só nós sofremos, que são coisas só nossas. Espere com paciência e esperança em Deus em todas essas coisas. Porque um dia, todas essas tristezas, todas essas dificuldades, elas vão passar. Um dia você terá tudo aquilo que sonhou ter e jamais conseguiria ter pelas suas próprias forças. Você já tem o perdão e a libertação dos pecados. E um dia você terá também todas essas coisas. E tudo isso porque Jesus morreu como teu substituto naquela cruz. Na nova aliança, Jesus morreu como teu substituto para te libertar dos pecados e te dar uma herança. Então viva de acordo com o perdão dos pecados que você recebeu. Viva de acordo com essa herança que você vai receber, que você tem para receber de Deus como promessa. Sirva a Deus, faça a vontade de Deus, mesmo que isso custe a você tudo, porque no final você herdará todas as coisas. Amém.